Para poder ver aqui, ó. Bom, gente, boa noite. Oficialmente começando o nosso Part of Science Jundiaí 2023. Vou começar a chorar porque eu sou chorona. E aí vocês vão descobrir a minha vulnerabilidade hoje. Bom, então Jundiaí, pela 4ª edição, está fazendo parte do maior festival de divulgação científica do mundo. Eu quero agradecer a cada um que se dispôs a estar aqui conosco hoje nesse evento. Cadê a Gelsa? Aqui é tudo apontado, né? A gente está também ao vivo no Instagram. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer os nossos patrocinadores, os nossos parceiros e apoiadores. Quero agradecer o Devir Marketing, que disponibilizou os 3 dias do evento para a gente estar aqui. O pessoal que está trabalhando ali, nos ajudando, muito obrigada a cada um de vocês. A VRS Academy Vivian, muito obrigada, super parceira também esse ano como patrocinadora. A Ilumina Clínica de Psicologia, cadê Ítalo, que ele não gosta de aparecer. Ele está arrumando, Rafael também. A Central de Estudos Maria Padilha, cadê Tuane? Obrigada, Tuane, obrigada mesmo. Tuane parceiraça, todo ano está aqui com a gente. A Exo Contabilidade, Quality, Cowork e a Luana Araújo, que não está aqui conosco porque ela está doente, mas acho que ela está com a gente aqui pelo Instagram, então agradecendo. E as parcerias, né? Hoje nós temos o professor João, que é super parceiro, a Unico está também esse ano pela primeira vez com a gente. A Associação Brasileira, que eu não consigo ler, a ABDPI, Associação Brasileira de Pessoas Idosas, a Casa das Alices, a OAB, também desde o ano passado, super está apoiando o evento, super parceiraço. Então na quarta-feira a gente vai fechar com o pessoal da OAB aqui. Cervejaria Prisma, eu não sei se tem alguém aqui, mas também que super apoiou a nossa cerveja, não sei se vocês já... Uma delícia! Então, muito bom, isso é muito bom. Feitos com lúpulos aqui da nossa região de Jarinu, que é com a produção da Lúpulo Jarinu. E da Move 8 também, super, a produtora da Tainã, que também super ajuda a gente. E amanhã a gente vai ter um dia especial com roda de capoeira. Então todas as instituições de capoeira estão nos ajudando. A Confederação Paulista, a Confederação Internacional de Capoeira, então também nos apoia. Então, Gel. Posso? Sim. Bom, e aqui está a nossa cerveja, né, que foi assim um projeto à parte, e eu confesso que para mim eu quase morri do coração quando soube, porque era um projeto que não estava nos planos literalmente de acontecer, porque envolvia várias outras coisas. E aí quando o João da cervejaria, ele me ligou do nada numa quinta-feira, ele falou assim: Gia, a cerveja tá pronta. Aí eu assim, oi? Como assim a cerveja está pronta? Aí eu já imaginando as contas para pagar o boleto da cerveja, aquela coisa, falei, meu Deus, não vou ter dinheiro, como assim você não me avisou? Enfim, deu tudo certo, a gente está aqui tomando a cerveja, então, por favor, um brinde todo mundo, um brinde, depois a gente faz todo mundo junto. A Prisma é de onde? Ela é daqui de Jundiaí mesmo, de Várzea, se eu não me engano, Várzea Paulista. Eu não sei se ele vem hoje, mas acho que nos outros dias ele vai vir. Então ele foi super parceiraço. O Guilherme aqui também, que é sommelier, então ele também super parceiraço. Então se não fossem os dois, a gente não estaria com essa cerveja maravilhosa. Bom, e aqui eu não sei se todo mundo conhece o festival, mas o festival Pint of Science é o maior festival de divulgação científica do mundo, que ele teve início lá na Inglaterra, e hoje ele acontece em vários países. Em 2023 ele está acontecendo em 26 países. Pode passar. Ele acontece em 26 países, em 383 cidades pelo mundo. Jundiaí é uma delas, pela 4ª edição. Nós estamos no top 5
Então, o Brasil está participando com 123 cidades, então isso é muito incrível. E o mais legal é que Jundiaí é a primeira, aliás, é a única da nossa região que está participando. Campinas geralmente participa, esse ano não está participando, então a gente tem também esse privilégio de estar aqui como Jundiaí, como sendo a única cidade sediando um evento mundialmente, que a gente está aqui simultâneo, né, mundialmente. E aí as palestras, né, que a gente faz são em diversas áreas do conhecimento. Então, eu sou da área de humanas, então eu acabo puxando um pouco mais para a minha área, mas aqui eu já faço o convite para vocês, todos os pesquisadores, especialistas de outras áreas do conhecimento, exatas, biológicas, médicas, para o ano que vem participar do Pint of Science. Então vocês entram em contato comigo ou com alguém da equipe e para a gente já começar a articular essas palestras para estar todo mundo aqui, porque eu acho que isso é importante, né? A gente apoiar a ciência brasileira, que tanto a gente sofre, né, para poder fazer as nossas pesquisas, e também apoiar a educação. Então, quem tiver ou conhecer alguém que queira o ano que vem, professor também está super convidado, a Geisa também para o ano que vem. Então, para a gente fazer um evento maior ainda, tá bom? Aqui é só uma timeline dos festivais que já aconteceu aqui em Jundiaí. Então, a gente fez a nossa primeira edição lá em setembro de 2020. Nós estávamos ainda na pandemia. E aí eu, na loucura, falei, é pandemia, né? Tô sem fazer nada, vou lá me inscrever para ver se consigo trazer o evento aqui. Consegui, para minha surpresa. E aí foi assim um super desafio. Nós fizemos, Vivian, na ocasião, 2 mesas com mulheres na ciência. Então só foi mulheres, inclusive a Tuane estava, ela compôs uma das mesas, né, Tuane? Só com mulheres na ciência. Então foi muito incrível mesmo esse nosso início, assim. Então, nas mesas nós tivemos mulheres na ciência e seus corpos invisíveis e mulheres na ciência, o que elas fazem lá. Então, para mim foi muito especial esse início de Pint por conta dessas 2 mesas mesmo. Aí, ainda na pandemia, em 2021, a gente vivenciando todo aquele cenário político nebuloso, né, que a gente estava vivendo. Aqui o Pint Jundiaí, eu criei um tema central, que foi ciência acima de tudo, educação acima de todos. E aí a gente focou a educação na ocasião. Depois, em novembro de 2022, com o tema Tecnosapiens e uma breve história da humanidade continua, com temas mais para a área da humanidade. E esse ano com o mesmo tema, porque eu acho que esse livro do Harari é incrível, tem muita coisa que a gente pode aproveitar dele, né, em vários aspectos. E aí eu resolvi esse ano continuar com esse tema central, tá? Trazendo as palestras para esse ano. E hoje a gente vai ter aqui, nós vamos falar da linguagem neutra ou inclusiva, a discussão sobre gênero nas palavras, um tema assim bastante que envolve muita discussão, né? Muitas vezes polêmico. Então eu acho que é muito importante a gente discutir, ainda mais para a gente que é da área das linguagens, né? E aí o resumo, a partir da discussão promovida por diferentes pesquisadores, a proposta é levar uma revisão bibliográfica sobre o tema da linguagem neutra, entre aspas, e seus impactos em diferentes contextos. Então, a palestrante vai ser Vivian Stella, pós-doutora em Linguística pela PUC. Passou? Bom, a Vivian ela é linguística por formação, com doutorado pela Unicamp e pós-doutorado pela PUC São Paulo, professora por paixão nos cursos de extensão da Casper Libero, de MBA na ABERJ e na FIA Business School, empreendedora por profissão há 10 anos, à frente da VRS Academy, que é a nossa patrocinadora também, que desenha e realiza jornadas de aprendizado e rodas de conversas em empresas. Então, Vivian, seja muito bem-vinda. Então, a gente inicia agora a discussão. É com
Muito obrigada. Eu acho que não está ligado o microfone, a gente estava aqui numa empreitada. Bom, gente, eu tô super feliz de estar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ficar sentada por muito tempo. Geralmente eu começo a levantar e assim vou. Mas é um prazer fazer parte do Pint. Quando eu soube do Pint, eu fiquei muito feliz em conhecer o formato. Na VRS a gente tinha lançado em 2018 o Papo Cabeça com Cerveja. E era também no Beer Market. Aí em 2019 a gente fez algumas edições aqui. Depois o formato não se manteve por causa da pandemia, por causa de tudo que a gente viveu. Então o formato sumiu da VRS Academy e aí eu conheci o Pint, fiquei super contente de poder contribuir para essa edição. Eu vou contar para vocês brevemente por que eu propus esse tema e eu quero de alguma forma provocar a gente a conversar sobre o tema também. Porque faz muito tempo que eu sou da área da linguística, eu entrei na faculdade em 2001. E as pessoas da minha família, os meus amigos, amigas, não sabiam muito o que eu fazia. E aí falavam, você faz que curso mesmo? É tipo letras, né? E aí eu falava, é tipo letras, eu estudo linguagem e tal. E mais recentemente, com a pandemia e as discussões de linguagem inclusiva mais quentes nas rodas sociais, na imprensa, em vários ambientes, as pessoas começaram a me perguntar, Vivi, e aí? É TODES? É TODES? Como é que é isso? E começou a virar um assunto de reuniões nem pós-pandemia, sei lá se a gente está pós-pandemia, mas os churrascos depois de tanta clausura dentro de casa. E eu dizia, nossa, acho que descobriram o que eu faço. Depois de tanto tempo, né? Eu entrei em 2001, eu saí em 2023, os papos começaram em 2021, 2022, né? Demoraram uns 20 anos para saber o que eu fazia. Exato. E o curioso é que eu percebia que na pergunta já tinha um viés muito forte também. É TODES? TODES. O que é isso? E eu comecei a explicar nas conversas, mas eu sentia que as pessoas queriam uma validação do que elas acreditavam sobre língua. Então eu vou falar sobre isso. E depois de um tempo, eu comecei a dar cursos nas empresas, eu dou cursos em empresas sobre vários temas há muito tempo, e as empresas também começaram a me chamar para falar do assunto. E aí eu comecei a decidir o seguinte, na minha roda de amigos e amigas, eu dizia, quando me perguntavam, e aí é TODES? Eu falava, gente, compra o curso. Compra o curso, me contrata, me leva, porque assim, vocês querem validar uma coisa que vocês acreditam sobre a língua. Então me contrata, porque é o meu trabalho, eu faço estudo sobre isso, eu dedico horas lendo coisas a respeito, conversando com pessoas a respeito. Então não dá para num churrasco eu falar em 5 minutos de uma forma às vezes leviana sobre o tema. Mas aqui para o Pint eu acho importante a gente, obviamente, entender o que é ciência, já que é Pint of Science, o que a ciência diz sobre a linguagem inclusiva e o que é que vocês também trazem de dúvidas. Então, gostaria que vocês também ficassem à vontade para fazer as perguntas de vocês, tá? Então, para começo eu contei essa conversa toda, né, para falar onde é que eu me situo nessa história. Gi, me interrompa também, porque eu sei que você também trata do assunto em vários fóruns, então a gente vai trocando. Mas acho que o importante é começar a pontuar que a linguagem muitas vezes é entendida como gramática. Então isso é um equívoco que a gente tem na nossa construção educacional. Então muitas vezes a aula de língua portuguesa, e as minhas filhas estão em idade escolar e eu vejo isso ainda acontecer infelizmente, língua portuguesa é gramática. É apropriação de conteúdo e apropriação de regras, de como as coisas funcionam. Só que a língua, ela é muito maior do que a gramática. Então a gramática, claro, ela é um conjunto de operações, é um sistema de como, de certa forma, as coisas se regulam em termos de plural, em termos de feminino, masculino e tantos outros aspectos. Mas a gramática, ela é quase que assim, a ponta do iceberg. A língua, ela é feita por nós aqui. Nós que usamos a língua. Então, nós usamos em vários contextos. Num Pint of Science, numa palestra, numa conversa informal, num bar. E aí eu fico pensando, se a gente chegar para os meninos aqui do bar e falar assim, dê-me uma cerveja, por favor. Por obséquio. Eles vão dizer, mana, olha o que ela está falando. Tipo, o que ela está pedindo. Então, é claro que você pode dizer assim, mas é que na norma culta
como se diz, né, na norma culta, na gramática, o correto é dê-me uma cerveja, por favor. Mas a ciência da linguagem estuda como é que nós usamos a linguagem em contexto. E isso faz toda a diferença. Porque no contexto de um bar, pedir dê-me uma cerveja, por favor, gramaticalmente pode estar correto. Mas não funciona em termos de comunicação. Não funciona em termos de o que é esse ambiente. Tudo bem, você pode falar, se eu estivesse num bar em Nova York, talvez eu tivesse que usar o inglês super formal. Também não, porque também é um contexto informal. Então é importante a gente saber esse olhar mais contextual da língua e esse olhar mais plural e mais amplo do que é língua. Então, tudo que eu falei até agora, o mais importante para levar é: língua não é gramática. A gramática é a ponta do iceberg. O que a gente faz no nosso dia a dia é que é língua. E ainda bem que a língua transforma. Ela se transforma pelos próprios usuários da língua. Então, imagina se a gente falasse aí da vossa mercê. Esse é o exemplo clássico. Vossa mercê não se fala mais, hoje em dia nem o C se fala mais. É VC e tantas outras formações. Estou indo para exemplos mais conhecidos, mas o fato é que a língua portuguesa, ela inclusive é fruto de toda uma junção de latim com línguas indígenas, com contato com a língua portuguesa europeia, que nada tem a ver, ou pouco tem a ver com a língua portuguesa brasileira, que tem todo um outro sistema. Então é muito importante ter essa noção de que língua é mais que gramática. E a ciência da linguagem, ela se dedica a entender as regularidades do uso da língua. O que quer dizer isso? Pode ou não pode usar tal coisa? Qualquer pessoa da linguística vai te dizer: isso não me diz respeito. Se pode ou não pode. O que a gente sabe é: usa-se esse tipo de pronome ou usa-se esse tipo de palavra nesse contexto, tem registros de uso ou não tem registros de uso, e é isso que a gente sabe na ciência da linguagem. Fato. Então não me perguntem, pode ou não pode usar todes? Não sei. Eu sei que as pessoas estão usando em diferentes contextos, em fala mais do que escrita, ou escrita mais do que fala. O fato é que a linguística não se interessa em prescrever sobre a língua. O que é prescrever? Normatizar sobre a língua. E quando eu fiz faculdade, a questão da linguagem neutra não era um assunto. Então eu não me dediquei a estudar isso. Quando eu fiz meu doutorado, eu fui estudar outras questões. Eu estudei linguagem das empresas, estudei inclusive rap, fiz pequenos estudos sobre rap, construção de narrativas, Mano Brown e assim por diante, o crioulo, que ontem infelizmente tive a alegria de ver presencialmente no festival. Então, a linguística ela tem essa pluralidade também de corpos de pesquisa. A gente estuda vários tipos de textos, falados, escritos, textos que são consagrados ou não, textos que estão emergindo também nas convivências que nós temos, nos canais de comunicação que nós temos. Então, tudo para dizer para vocês, quando a gente vê esse fenômeno da linguagem inclusiva aparecendo, tem muito a ver com o movimento social de vozes que foram silenciadas por muito tempo. E ao mesmo tempo de uma produção vasta de conteúdo que as redes sociais permitiram que a gente visualizasse cada vez mais. E que bom que a gente consegue ver isso. Que bom que a gente tem registros para poder estudar a linguagem inclusiva. E aí eu já vou fazer uma parte importantíssima da minha fala, porque talvez vocês tenham ouvido falar assim, linguagem neutra, linguagem inclusiva, linguagem não sexista. Então eu vou colocar nesses termos também para vocês, tá bom? E já faço também uma rodada de perguntas para quem tiver. Basicamente, a linguagem neutra, até eu coloquei entre aspas, porque de neutra não tem nada, tá, gente? Quando eu me posiciono dizendo boas-vindas ou bem-vindes em vez de bem-vindos, de neutro não tem nada. Eu estou dizendo eu te vejo, você que se identifica como bem-vindes. Ou eu te vejo, vocês, todas as pessoas que não apreciam o masculino genérico, como se fosse todo mundo. E quando eu comecei a dar cursos em empresas, eu tinha lá meus 22 anos, e eu falava assim, eu sempre atendi empresa automobilística, empresas industriais, que tinha muito homem trabalhando.
E eu era muito jovem, mulher, e aí eu falava assim, olá a todas e a todos. Aí tinha umas moças que falavam assim, ai, o que essa menina, sabe, falando todas e a todos. E eu falava, afinal de contas, tudo bem que tem um monte de homem aqui na sala, mas tem 2 mulheres, ou tem 3 mulheres, ou tenho eu aqui. Então, bom dia a todas as pessoas. Então, eu acho que é importante pontuar isso, porque é sobre esse aspecto da linguagem, entre aspas, neutra. Eu te vejo, eu te incluo na minha fala. E aí, na linguagem neutra em especial, o que a gente tem visto nos estudos é que as empresas tiveram um movimento inicial de adotar a linguagem, entre aspas, neutra, usando bem-vindes, usando obrigade, usando outras formações, até mesmo com arroba, com x, para dizer que são empresas inclusivas, que valorizam a diversidade. Mas, ao mesmo tempo, houve uma discussão na área da linguística, e tem várias pessoas que estudaram isso, que isso pareceu mais um ato estético e não um ato ético. Quero dizer com esse jogo de palavras a gente coloca no primeiro slide bem-vindes, a gente coloca obrigade, mas não existem políticas inclusivas nas organizações. Estou falando de empresas, mas isso vale também para instituições de ensino e todos os outros lugares, isso independe. Então, a primeira vez que eu ouvi uma pergunta de vive a gente colocar arroba ou x, foi numa empresa que eu atendo até hoje, isso em 2017, 2018. Eu falei, mas por que vocês querem colocar arroba ou x? Qual é a questão aqui? Ah, não, para a gente ser mais diverso. Eu falei, vocês têm políticas inclusivas? Não. Eu falei, então não põe. Então não põe. Melhor você não colocar. Não entra nessa seara, porque de neutro não tem nada. Então, começou daí o meu interesse em estudar mais. O que a linguística está dizendo sobre isso? E os estudos datam mais ou menos desse período, 2015, 16, 17, agora um grande volume de trabalhos dedicados a esse assunto. Então, desse jogo de palavras também dá para levar uma informação importante. Usar a linguagem neutra, de neutro não tem nada, e tem que ser um ato ético e não um ato estético. Então, se eu decidir usar, qualquer que seja a variação que eu queira usar, precisa ter políticas inclusivas, precisa ter trabalho de educação na organização, para que as pessoas entendam que não é também só o todes, é sobre o todes e também não ter piadas, é ter o todes e também ter algum índice que verifique equidade e inclusão naquela organização. Então, tem todo um conjunto de fatores que vão favorecer esse uso dessa linguagem. Pelos estudos na linguística, o que se percebe cada vez mais é o uso do E sendo mais consagrado do que o uso do arroba e do X, por vários motivos. O arroba foi a primeira variação que se percebeu. Eu via vários e-mails da Unicamp, por exemplo, com caros e aquele arroba, para evitar aquele caros e caras, e aí caros no masculino genérico e aquele azinho. Mas depois começou a se perceber que audioleitores não tinham uma boa identificação daquele som. Pode ver que eu tive que descrever para vocês, caros com arroba, porque não é audível que eu estou marcando esse arroba. O X, a mesma coisa. Então, o E faz parte mais do nosso sistema linguístico. Tem a ver com a tradição do latim também. O latim era uma língua que tinha neutro. Tem vários idiomas ao redor do mundo que também tem neutro e acabam se valendo desse E como marcador de neutralidade, no sentido de não é nem masculino, nem feminino, é um neutro. Então, só para saber por que se usa esse neutro, e aí aspas, porque tem uma posição política da gente usar ou não esse E. Dito isso, isso é a linguagem neutra. A linguagem não sexista, ela vem sendo discutida até em órgãos públicos há bastante tempo. Tem um manual, por exemplo, que é do estado do Rio Grande do Sul, que, se você pensar classicamente, é entendido como um estado bastante machista, e data de 2005 esse manual. E é um manual que já apontava que, em vez de colocar o homem foi à lua, por que não dizer a humanidade foi à lua? Eu acho que esse manual é um dos primeiros, né? Isso, um dos primeiros, que é o manual não sexista da linguagem. E é muito sobre isso, assim, e é curioso porque ainda assim eu vejo até livros infantis assim, o mundinho, né? Tem um livro da minha filha que ela pegou na escola e estava assim, o mundinho, falando da Terra, o mundinho quer que as pessoas reciclem. Aí quando eu vou ler eu falo, a mundinha quer, ela não é, tá escrito o mundinho. Eu falo, então o que é do masculino?
a mundinha, é a terra, né? Por que a gente tem que deixar no masculino? Então, lá em casa a gente brinca muito com as palavras, claro que por todo o meu trabalho também, os meus estudos, e aí eu, em vez de falar assim, que os anjos do céu digam amém, eu falo que as anjas do céu digam amém. E a primeira vez que eu falei isso, a minha filha mais velha falou, mamãe, vai todo mundo rir de você. Eu falei, por quê? Quem disse que os anjos são os meninos? Os anjos do céu. Meu Deus, minha deusa. Minha deusa, exatamente. Então, vamos usar o feminino. Então, usar o feminino tem a ver com a linguagem não sexista, no sentido de olhar e dar visibilidade para o gênero feminino. Então, é nessa perspectiva. Claro que é um recorte também, tá, gente? É um recorte porque eu estou olhando para o binarismo. Então, ainda a gente está no lugar do masculino e do feminino em termos de gênero e não no sentido de neutro, que é eu não olho para esse binarismo. Aí é não binário de fato. E aí tem toda uma discussão, a gente pode, enfim, não vou me alongar, quero também saber perguntas de vocês, mas eu dou aula para pessoas trans que dizem, eu lutei tanto para ser mulher que eu quero ser ela, eu não quero ser ele. E tem outras pessoas que falam, não, eu quero ser ele, eu quero ser ele, que são os pronomes que estão emergindo a partir da linguagem neutra. Então, claro que dá um nó na nossa cabeça às vezes, a depender de como é a nossa relação com a língua, a nossa relação com também os comportamentos sociais. Mas o fato é que a linguística tem estudado, observado, compilado os documentos, compilado as manifestações para entender, aparece mais na escrita ou na fala, em que contextos aparece. Então esse é o nosso papel. Estou me incluindo aí, embora eu esteja afastada da área acadêmica, porque eu estou mais empreendedora do que pesquisadora, mas eu sigo consumindo esse tipo de pesquisa para poder saber também o que eu posso levar para as pessoas. Então, dito isso, já separei a linguagem neutra, a linguagem não sexista. Eu acho que o mais importante de tudo é a linguagem inclusiva. Ontem eu fui num festival, o Festival Nômade em São Paulo, e assim como o Nômade, também o Rock in Rio, o Lollapalooza, a gente tem visto, por exemplo, que durante um show tem uma pessoa fazendo intérprete de Libras. Então é para trazer inclusão para um festival de música. E também a gente vê nas empresas, em outros órgãos institucionais também, esse tipo de lives, ou tipos de, enfim, transmissões que tem essa pessoa fazendo essa acessibilidade da informação. Eu muitas vezes falo assim, eu vou levar para os meus cursos um vídeo. E aí eu falo, não, tem que ser legendado, gente, não tem condição de ser dublado. Hoje em dia eu me pergunto, será que para esse público não pode ser dublado? Porque talvez seja mais inclusivo ser dublado. Para muitas empresas eu descrevo muito o meu slide, porque assim as pessoas conseguem saber o que eu estou expondo, nem todo mundo enxerga. Então a linguagem inclusiva é a gente olhar para algo maior do que a noção do gênero. Não é melhor, pior, tá? É maior. Então a linguagem inclusiva é, como é que eu uso palavras que são acessíveis? Porque será que a gente usa tantos termos em inglês para se referir a tudo e qualquer coisa, sendo que na população brasileira, de acordo com um estudo especificamente, menos de 5% das pessoas falam inglês. Então é super inacessível usar muitas palavras em inglês. Você pode falar, mas o meu mercado todo mundo fala inglês. Eu falo, todo mundo quem? Quem é esse todo mundo? Vamos questionar quem é esse todo mundo também? Então tem a ver com linguagem em termos de estrangeirismos, tem a ver com essa questão de libras, tem a ver com como você se descreve também. Tem vários pontos que tem a ver com a linguagem inclusiva. Até aquele hashtag para todos verem, tem uma discussão se é para todos verem, se é para todo mundo ver, se tem que ter aquilo, como é que você marca isso também de uma forma que seja acessível para todas as pessoas. O fato é, na dúvida, em termos de linguagem inclusiva, use pessoas. Então tem muitas empresas nos Estados Unidos que têm usado um selo, que aí é um selo em inglês, que é People's First. Então a gente também pode adotar isso. Então a nossa empresa, a nossa instituição, o nosso evento pode ser pessoas em primeiro lugar. Tanto faz quem você é, qual é a sua vivência, experiência, repertório, é sobre a inclusão de todas as pessoas. Então claro que agora eu quero ver se alguém tem alguma pergunta, mas o fato é o seguinte, a gente tem que também reeducar a nossa linguagem. Eu, vira e mexe, enquanto eu falo, eu estou me escutando para ver se de fato eu estou sendo inclusiva. Olha que eu tenho um super lugar de privilégio. Então eu sou uma mulher branca, hétero, que pode estudar, que pode estar numa universidade.
Mas acho que é meu papel também levar isso para as pessoas e, de alguma forma, ouvir tantas outras pessoas. Eu gosto muito de escutar as pessoas que têm diversas vivências, né, lugares de fala diferentes dos meus, para a gente poder aprender em conjunto. Então, eu tenho que repensar como eu escrevo as legendas dos meus posts. Aí a agência que faz os meus posts me manda lá cheio de masculino genérico. Eu falo, não, gente, não tá bom isso aqui. Aí eu coloco uma foto, eu falo, não, gente, isso aqui não tá bom. Ou uma letra desse tamanho, não, gente, é maior. Então é toda uma educação dessas escolhas que a gente faz. Para terminar minha fala e saber se alguém tem perguntas, o ponto mais significativo é a gente se letrar em relação a tudo que está acontecendo. Então, letramento é a palavra importante. Aí vou usar uma referência de autoridade, a Academia Brasileira de Letras tem discutido muito os diversos letramentos, letramento racial, letramento etário e tantos outros que passam pela questão da linguagem inclusiva de fato. Então, tamanha é a importância desse assunto. E a ciência da linguagem está ali para saber como é que as coisas estão acontecendo, como é que a gente também não fica nesse lugar de certo, errado, gosto, não gosto, pode ou não pode. Porque a ciência não tem essa pretensão. A ciência realmente tem a pretensão de documentar aquilo que está acontecendo no seu tempo histórico. Então, dito isso, não sei por quanto tempo eu já falei, mas quero saber se alguém tem perguntas, objeções, questões, enfim, estou aqui para ouvir vocês também. Você sem microfone? Pode. Me ouve? Eu estudava na área de análise crítica do discurso, e aí eu consumia muito conteúdo, né? Ficava seguindo posts de universidade, de jornal, de várias páginas. E acaba chegando coisa para vocês, as pessoas mandam, né, para você. E aí tem muitos argumentos contra essa questão da linguagem inclusiva, porque vai ser muito difícil para as pessoas que falam Libras, vai ser muito difícil para as crianças que estão em momento de aquisição de linguagem, vai ser muito difícil para as crianças que estão em processo de alfabetização. Então, tem mil e um obstáculos, né, mil e uma argumentos contra a linguagem inclusiva. E como é que a gente responde isso? É um problema para as crianças em processo de alfabetização? Eu sou professora do Fundamental 1. Eu acho, assim, né, que não. Mas, assim, é um problema para quem se comunica via Libras, é um problema para crianças em processo de aquisição de língua, né, oral? Como é que é isso? Sabe que esses argumentos, eles me soam mais uma forma de justificar a não adesão. E claro que pode ser um posicionamento. No nosso material didático, a gente não usa linguagem inclusiva. Ou no nosso material didático, a gente usa esse tipo de linguagem inclusiva. Mas não existem estudos consistentes, porque, inclusive, os estudos são recentes, quer seja sobre documentação de linguagem inclusiva, em especial a linguagem neutra, e a relação com a aprendizagem. A Abralim, que é a Associação Brasileira de Linguística, neste ano vai fazer um congresso, em outubro, novembro, não sei se não fica nada qual é o mês certo, em que vai tematizar a questão da linguagem e ensino. E certamente terá painéis sobre o tema, porque é muito interessante como é que isso se dá também na aquisição de linguagem. O que eu posso responder objetivamente tem a ver com posicionamento. É uma justificativa que pode parecer muito interessante. Eu já ouvi pessoas falando assim, pessoas disléxicas são X% da população, a gente está excluindo pessoas disléxicas e tal. Aí eu me pergunto, será que a pessoa é disléxica mesmo? Porque a dislexia é até mal dimensionada. Muita gente se fala disléxica ou teve um diagnóstico de dislexia e não é disléxica. Então tem um ponto aí. Segundo ponto, de novo, é como se dislexia fosse mais importante do que pessoas que são não binárias, do que pessoas que não se identificam com o gênero masculino ou feminino, por exemplo. Então, como é uma pauta de comportamento, é uma pauta de identidade, é uma pauta de sexualidade também, é uma pauta muito cara às pessoas. E muito dessa pauta também conservadora. Muita gente me pergunta assim, essa pauta da linguagem inclusiva, eu falo, não é pauta. Isso aí não é pauta. Isso é um fenômeno de linguagem que confunde-se com a pauta conservadora. Então aí a gente está nesse campo das decisões. Aí voltando para a minha resposta objetiva, eu já fui para vários lugares. Mas a minha filha, eu vou usar o exemplo da minha filha de casa. Um dia minha filha, e eu não fico assim, claro que a gente
discute várias questões de linguagem. Por exemplo, no material didático dela, que ela usa sistema ângulo de ensino, minha máxima culpa, mas é isso. E aí ela tem lá assim, pergunte para o adulto, não sei o que, não sei o que. Quando eu leio, eu falo, pergunte para a adulta, o senhor está tendo dever com ela? Pergunte para a adulta. E agora ela começou a corrigir a apostila, ela coloca o feminino. E outro dia ela escreveu assim, lista de amigues. E colocou os nomes dos amigos, meninos e meninas. E aí eu perguntei para ela assim, filha, você escreveu lista de amigos. Mamãe, porque é menino, menina, eu coloquei amigos. Não vou colocar amigos, né? Falei, essa é minha filha. Todo o meu amor. Claro que tem uma discussão em casa também. Meu marido fala, será que é importante a gente ensinar isso pra ela? Tem só 7 anos e tal. Eu falo, mas é sobre a linguagem. A gente não tá falando sobre sexualidade com ela. A gente tá falando sobre identidade de gênero. A gente tá falando sobre a linguagem. Os usos, as brincadeiras que a gente pode, a exploração sobre a língua que a gente pode fazer com essa criança. Então, para ser mais objetiva do que eu já fui, né, que eu fiquei viajando aqui, mas o fato tem a ver com uma decisão discursiva e política, a análise crítica do discurso vai dizer muito bem isso, e também não existem estudos comprovados que tenham a relação maléfica para letramento, aquisição de linguagem. Eu diria para vocês que a gente tem mais estudos que contrapõem o bilinguismo na hora da alfabetização do que a questão do gênero. Mas imagina, minha escola é bilíngue, então, né, aquela coisa, não vou mexer com isso. Deixa eu perguntar, com base na dúvida dela, né? Você está falando linguagem neutra ou inclusiva. E aí na tua palestra, eu me lembrei de duas coisas. Por exemplo, neutra, esse uso do E, para supostamente não marcar um gênero. Isso é considerado linguagem neutra? Isso é linguagem neutra. Neutra, tá. Porque inclusive você falou, eu tinha lido um texto, não vou me lembrar de quem, é uma transexual que promove a linguagem inclusiva e ela vai no outro lado que você colocou, que eu nem vim preparado para escutar. Que era a questão de pensar mais ainda, por exemplo, uma letra maior. E aí o que ela fala é assim, não é usar todes, não é usar bem-vindas, mas é usar, por exemplo, você falou assim, pergunte a um adulto, pergunte a uma pessoa adulta. Você usar formas que não marcam, não o gênero só, porque na verdade o problema não é o gênero, é o sexo atrelado ao gênero, que na verdade é prático em quase todas as línguas. O gênero gramatical feminino está associado ao sexo dos seres vivos femininos e vice-versa. Em francês, o mar é feminino, é lindo, la mer. O banco é la banque. E aí, quando eu fiz letras também, minha primeira aula, o professor falou assim, nós vai, linguisticamente não tem problema nenhum. Aí você fala, como assim? Passei no vestibular pra quê, né? Assim, e ele me perguntou, você fala inglês? Eu falei, falo. Me conjugue I go. Na hora eu falei, entendi. Entendi. Não precisa marcar a pessoa no pronome e no verbo. Você marca só no pronome e acabou. E eu questionei ele, falei, mas a gente tem elipse. Ele falou, no inglês tem elipse? Não, ele falou, no português falado tem elipse? Não tem. Se a gente pensar, vamos supor assim, a norma tem, essa é a cerveja de que gosto. Sim, ninguém fala. Não. Gente, nenhum estudo na linguística aponta. Estou corrigindo mentalmente a sua gramática. Mas nenhum estudo tem documentado que a gente use realmente em contextos muito formais, por pessoas muito assim, formadas, com, sei lá, graus de formação, de titulação, que falem essa cerveja de que gosto. Gente, fica até pedante, né? Eu usava muito vir. Mas eu estudei numa escola super gramatical, saí do SESI, então quando eu fui fazer linguística, eu falei, nossa, imagina, gente, agora eu posso aceitar qualquer coisa, como pode? E aí eu falava assim, se você ouvir, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, gente, que pedante, né? Se você ouvir, tudo bem, gramaticalmente está correto, mas o que eu quero dizer para outra pessoa quando eu digo, se você ouvir? Eu sei, você não sabe. Eu conheço a gramática, você não conhece. Eu estou me posicionando num lugar diferente. E pode ser a minha intenção, de repente. Mas pode ser a minha intenção esquecer da gramática e dizer, vamos falar do jeito que todo mundo fala, e tá tudo bem.
Mas eu te interrompi. Termina o que você quer perguntar. É que eu acho difícil as duas tarefas. E a gente sabe que você tentar mudar a língua a forceps, são os falantes que vão falar, ó, isso vai se manter ou não. E a outra parte da linguagem inclusiva, talvez eu ache até mais difícil. Porque você vai ter que arrumar alternativas para não marcar o gênero ligado atrelado ao sexo. Né? O TOD, você sabe que eu acho até mais fácil. O E, apesar de ser... O vira e mexe, na verdade, a gente só marca no começo. Bem-vindes e depois a gente... Isso. Esquece todo o resto, você fala obrigado e pronto. Não por uma coisa de preconceito, eu acho. Não por uma coisa de preconceito, mas é que a gente tem todas... É automático. A gente É falta de prática. A gente também, fala isso, a gente escuta. Então, e aí eu discordo uma coisa com você, que é o seguinte, apesar da empresa não ter, eu vejo isso, meu coordenador, eu acho ele um fofo, eu pegaria ele feliz. Aí ele me bota prezados com uma roupa. Não, desculpa. Ele é um comentário. Aí ele bota prezados com a roupa. Toda vez que ele manda mensagem, eu falo, ai que fofo. E eu tive um problema, porque eu escutei o chefe dele numa reunião, isso faz pouco tempo, e olha, eu sou servidor federal, e é o cara apontado pelo Lula. Aí o cara fala assim, porque lá em Minas não tem problema que eu vou falar, que quando a gente tem amigos assim, a gente fala os seus viados. Mas não tive dúvida. Eu falei, Mário, e eu chamei ele por Mário. Eu falei, senhor, não fui, porque eu sou muito diferente, eu não fui, eu chamei ele pelo nome. Eu falei, tem problema, ele insistiu que não era preconceito, enquanto ele insistiu, eu falei, não tem necessidade de numa reunião o senhor falar. E aí eu falei, o senhor falar, seus viados. Então, eu acho que nisso do meu coordenador, e eu escrevo isso, muito embora esteja no lugar a gente esteja, eu acho que você mostrar, sabe, bem-vindes, por mais que, eu não sei, eu acho que você mostra assim, é uma posição, né, que você está mostrando. Sim. Por mais que a empresa não tenha uma postura ética em relação a isso, e eu concordo com você. Me lembro da Budweiser, vocês viram o que aconteceu? Da propaganda? Colocaram uma propaganda do Budweiser faz pouco tempo nos Estados Unidos com uma transexual, caíram as vendas, o que a Budweiser fez? Tirou o chefe de marketing. Mas teve aquela propaganda do carro também, né? Que foi um homem homossexual, fez a propaganda do Polo, né? Foi da Chevrolet. O Polo da Volkswagen. Da Volkswagen e mesma coisa, detonaram a propaganda e tal. Mas é que o viés da pessoa achar que esse é o motivo da queda das vendas. E não que tem outros fatores econômicos muitas vezes envolvidos na escolha de uma Budweiser versus outras cervejas. Nesse caso foi específico, porque deu... Foi bem depois. Sim, isso. Porque houve uma campanha dos conservadores lá dos Estados Unidos, isso faz pouco tempo, você viu, né? Isso foi o quê? 2 meses? Sabe? E daí eles fizeram um boicote a Budweiser, e aí caíram as vendas. Aí é aquela coisa assim, né, do momento que a empresa decide também apostar numa propaganda como essa. Eu me lembro que em 2015 o Boticário fez uma propaganda que foi assim, um marco, e eu uso a nota explicativa da Boticário porque foi uma nota assim, muito cirúrgica para dizer a gente não vai tirar a propaganda do ar só porque as pessoas estão incomodadas com os diferentes casais que a gente retrata na propaganda. Isso em 2015. E hoje em dia a gente mais normalizou vários tipos de famílias e casais representados nas propagandas. Então tem muito a ver com maturidade social, mas eu vou pegar até o gancho do que você trouxe. Tem um professor, o Schwitz, que fala o seguinte: não é porque a gente interfere na língua que a gente muda os preconceitos, mas pelo menos a gente para refletir. Então, assim, concordando também com você, mesmo que eu pareça incoerente no que eu vou dizer agora, é assim, na minha empresa não tem políticas inclusivas, mas acho que eu quero marcar o uso do, quer seja o arroba, que não é, digamos, entre aspas, o ideal, ou eu vou marcar com E para dizer, eu te vejo, eu reconheço a diversidade aqui, embora não exista ainda espaço para políticas inclusivas, mas eu comecei pela linguagem. O que eu quero dizer com aquela coisa do ato ético e estético é porque às vezes é mais fácil mexer na língua. Então fica assim, panfletário, fica interessante, gera um frisson, mas não gera mudança estrutural. Então eu diria que tem que acompanhar uma coisa com a outra. Mas o fato da gente ter aqui no Paint um painel como esse, a gente tem muito trabalho, né, sobre esse assunto também, diferentes contextos que a gente trabalha,
E essas pessoas que me perguntam no churrasco, nos encontros de amigos, amigas, eu acho que já é um grande indício da reflexão sobre a língua. E tem um professor que ele chama Kanavilil Rajagopalan, claro que eu ensaio para falar esse nome, da Unicamp, ele foi meu professor. Raja é mais fácil. Eu falava Raja, e quando eu aprendi a falar, falei, fiquei chique, agora eu falo Kanavilil Rajagopalan. O Raja, ele tem um artigo em que ele fala sobre a linguagem politicamente correta, e ele fala isso, assim, ele fala, a gente não consegue intervir no mundo, mas a gente consegue ao menos manifestar nossos descontentamentos, os nossos posicionamentos usando a língua. E quando a gente para refletir sobre ela, já é um passo. Não é o último passo, mas é o passo de uma jornada. Então acho que vale como um aprendizado também, ou uma reflexão para levar daqui, assim. Nem que a gente não tenha políticas inclusivas na instituição, a gente pode minimamente transformar. O que eu não gosto, particularmente falando, é essa onda que teve de empresas que começaram a colocar bem-vindos e obrigado e nada mais era feito. Então é uma inclusão não reflexiva da questão do gênero neutro, né? Pensando nessa falando da postura da sua filha, se você parar para pensar, né, claro que tem muito a avançar, mas a partir do momento que você coloca adulto em vez de colocar os seus pais, você já está pensando de um modo mais ou menos inclusivo, porque a gente está pensando em diferentes tipos, configurações de família, que não seja uma criança que tem pai e mãe, uma criança que tem dois pais, uma criança que tem duas mães, uma criança que vive com a tia, com a avó, que é o cuidado que nós, né, vou falar eu tomo o maior cuidado quando eu falar com os meus amigos. Gente, olha, quando leva esse bilhete, aí você fala com seu pai, com sua avó, com sua tia, tá? Com o seu adulto responsável, para ele assinar o bilhete, né? Então a gente tem que pensar que esses avanços, eles têm uma lentidão e outra coisa, toda questão que chega perto de sexualidade, de gênero, é um ponto tão delicado para a nossa sociedade heteronormativa. É muito problemático. Não, isso aí é ideologia de gênero. Lembrando que ideologia de gênero não existe. Exatamente. Mas quantas vezes a gente já não ouviu isso, gente? Você não pode tocar nisso porque assim, é sagrado. Né? A heteronormatividade é uma coisa muito sagrada para as pessoas. Né? E eu digo sagrado até porque elas pegam textos bíblicos para basear que Deus fez um homem, fez a mulher, um para o outro. É uma coisa muito complicada, porque as pessoas vão aceitar que, não pode falar SUS, falar deficiente, não pode. Mas falar de gênero na linguagem é um negócio. Uma vez me perguntaram numa empresa assim, mas com que idade eu falo de sexualidade com uma criança? Eu falei, quando ela te perguntar. Não, mas não tem uma idade assim, biologicamente? Eu falei, não, ela te perguntar, e você avalia como é que você vai responder para ela. A minha filha ontem perguntou assim pra gente em casa, mãe, o que é droga? Eu falei, nossa, 7 anos. Eu falei, onde você ouviu droga? Quando a gente fala assim, que droga? Aí eu, que droga, eu já, né, na minha cabeça de adulto, meu Deus, como é que eu vou falar, que droga, né? Ela é só expressão. Que droga? Eu falei, como se fosse, não gostei de uma coisa. Aí eu comecei assim, por exemplo, tem drogaria, então são os medicamentos feitos em laboratório, não sei o que, tal, né? Então é uma substância que mexe com a gente, que cuida do nosso corpo, tal. Eu já estava viajando já na minha explicação, porque não era só o que ela precisava. Então é a mesma coisa de sexualidade, né? Perguntou, o que ela precisa saber? De onde está vindo essa pergunta? Qual é o ponto? E tá tudo bem falar de forma completa, meio completa, como você entender que tem a ver com você e com a sua família, com seus valores. Mas as pessoas querem uma coisa bem assim, né? Pode ou não usar linguagem neutra? Pode ou não usar isso aqui? Posso ou não falar? É isso. Sim ou não? E aí a gente está querendo excluir o binarismo e a gente acaba entrando no binarismo. Exato. Sim ou não? Mas não é sim ou não. Eu acho que existe o contexto que você está falando, o público que você está lidando. Lembrando que a língua, Lembrando que a língua ela é um sistema de poder, né? Então a gente também tem que lembrar isso. Então quando a gente está falando de linguagem neutra, aí eu discordo de você um pouquinho,
Porque eu acho sim que quando a gente fala em linguagem neutra, a gente tem que falar em sexualidade, porque está intimamente ligado com identidade de gênero e sexualidade, né, orientação sexual. E é por isso que tem tanta resistência com a linguagem neutra, porque ela está ligada com a sexualidade. Quando a gente, por exemplo, tem contato com uma pessoa não binária, essa pessoa não binária, você tem que perguntar para ela se ela quer ser chamada de ela, ele, entendeu? Então, assim, isso está ligado com a sexualidade. E por isso que há tanta resistência. E da onde vem essa resistência? De pessoas, de movimentos antigênero, né? De movimentos preconceituosos, de movimentos, enfim, político, ideológico e fascista que a gente sabe que existe. Aí vem aquela história, né? Aí vem aquela história assim, não, mas é que na gramática é o masculino genérico. Mas quem é a gramática? Eu nunca conheci ela. Eu não sei quem ela é. Então, claro, ela também foi construída por um conjunto, provavelmente, de homens hétero. É isso, fato. Então, é daí que a gente pode tirar essas discussões. E, de fato, é que como eu vou para as empresas, eu vou tateando para não falar de certas coisas. Mas eu já tive um participante de um curso que falou assim, olha, eu aprendi tanto com meu filho, que é queer, e eu abri a minha compreensão sobre os comportamentos a partir do meu filho. Antes eu era super preconceituoso. Então eu escuto cada depoimento bacana, assim, de homens que classicamente você fala, não, essa pessoa aqui, ela deve ser super contrária. E a pessoa fala, não, meu filho que me ensinou sobre o assunto e sobre a linguagem neutra. O que é importante pontuar, só pra gente fechar também, que a gente viu, claro, não quero entrar aqui em política, mas a gente viu muito o ex-presidente falando sobre agora vai ser sofrer e ridicularizando. Eu tenho inclusive um post, um tweet que foi feito por ele para criticar a linguagem neutra. Então, as palavras que a gente pode ou não decidir ou não colocar na linguagem neutra, ou inclusive, enfim, tem muito mais a ver com as palavras que se referem à pessoa, que foi isso que você trouxe. Então, não é sobre a gente trocar o gênero de todas as palavras. Né? Então, cadeira vai ser cadeira, mesa vai ser mesa. Não, é sobre palavras que se referem a pessoas. A gente está falando sobre pessoas e não sobre as coisas do mundo. Então, acho importante pontuar isso também, porque as pessoas ficam assim, nossa, e agora? E só para terminar mesmo, a linguística tem observado com atenção também como é que o sistema de pronomes ilo e elo acabam interferindo também na forma como as outras palavras assumem a marcação do neutro. Então, na linguística existe uma grande discussão dessa transformação, não só do uso dos pronomes, mas a gente tem concordância nominal, que vai interferir em várias palavras, e como é que isso vai se dar de fato. A gente está observando, a ciência tem esse papel de observação, de descrição do que está acontecendo, muito mais do que de prescrição. Então é algo que está quente no debate da linguística, essa expansão dos marcadores do neutro nas palavras. Para quem vê pessoas que são mais ativistas e mais pró esses marcadores, deve notar aí que transforma bastante. Quando a gente lê uma frase que tem todos os marcadores neutros, tem um impacto bem importante, mas a gente está observando. Sem juízos de valor, a gente tem que olhar como é que isso se dá na fala ou na escrita também. Posso fazer uma pergunta? Com relação aos outros países, porque a gente está com um acordo da língua portuguesa que envolve Moçambique, Angola, Portugal, esse debate em outros países, ele vai par e passo com o Brasil, ou é distoante, ou não tem essa preocupação com o neutro, com o TODES? Como os outros países acompanham o acordo e se há esse debate? Olha, eu exatamente não sei te responder como é que estão os outros países. O que eu sei te dizer é que a comunidade lusófona é uma comunidade que ela existe formalmente, mas nem o acordo ortográfico lá de 2009 foi aceito por todos os países. Então, nem ideia que só caiu o acento, os outros países não adotaram. Então, quanto mais a questão do neutro. Mas eu preciso pesquisar para te dar uma informação precisa. Fala, Gi. Aqui na América Latina, a Argentina é o único país que está assim, bem envolvida mesmo com essa linguagem neutra. Inclusive... Sim. Mas
mas pode. Mas eu acho que. De repente pode. Mas a a minha dúvida era mais com relação aos lusófonos mesmo. Mas tem uma série catalã. Tem uma série catalã, espanhola catalã, na Netflix. E aí um pai, que ele tem um amigo gay e tal, e ele fica enchendo o saco dos filhos para usar e fica falando. Vem uma babá e ele fala que quer que ela fale todos, bem-vindos, etc. Eu suponho, como tem lá nessa série, que essa discussão também esteja em voga lá na Península Ibérica. Acho. Smiley. Tem o que acontece. Em inglês isso é assim, consenso já, ainda mais para pessoas mais jovens, o they é algo usado para muitos usos em outros contextos. Na Suécia também já tem esse pronome neutro que foi incluído. Já em 2015 foi eleita a palavra do ano, então já tem bastante tempo que na Suécia se usa. Então, as línguas de uma forma geral, na verdade, as autoridades, né, que representam línguas oficiais têm discutido bastante e aderido. A ideia era pensar geopoliticamente se o Brasil consegue marcar um ponto e trazer os outros países para reflexão, eu te diria assim, e construir um novo acordo, pensar em políticas inclusivas, não só algo que seja restrito à linguagem, mas como você mesmo falou, que vá para políticas públicas e incorpore em outras culturas também que são bem distintas. Eu acho que agora com o atual presidente a gente deve ter mais inserção e protagonismo. Mais... Exatamente, até porque quando houve a posse a gente viu muito uso da linguagem neutra em vários eventos oficiais. Não, mesmo o Silvio de Almeida é uma coisa marcante. Sim, exato. E aí tem um outro ponto que é o seguinte, no acordo ortográfico que mudava os acentos, o Brasil foi protagonista dessa mudança e vários países que consomem a parte editorial do Brasil, quer dizer, compram os livros daqui, têm interesse em aderir. Então, se houver uma adesão no mercado editorial mais massivo, certamente que os outros países devem querer receber esses livros atualizados já com esse tipo de uso. Que a gente vê mais o pessoas e outros tipos de usos para ser mais inclusivo, mais abrangente. Deixa eu fazer uma pergunta dele. Eu coloquei esse livro aqui só para sugestão, que é de menino ou menino, é de menino ou menino, do Paulo Balestrin, que é assim incrível. E esse livro, além de ser muito ilustrativo, ele traz muito essa questão do binarismo, menina ou menino, questões educacionais na escola, por exemplo, assim, chá de revelação. Chá de revelação é sempre azul ou rosa, então aí ele vai ter o artigo dele. Tem também a questão de desenhos animados, o quanto os desenhos animados trazem personagens, primeiro, personagens caricatos, muito estereotipados, né? Principalmente nessa questão de pessoas trans e tal. Então é um livro que eu super indico. Ele tem, acho que mais de 200 páginas, mas assim, você lê ele tranquilamente um dia. E ele traz muito essa discussão do que é ser menino ou menino, o que é de menino e menina, disso que a gente vive. Chá revelação, dia dos pais na escola, dia das mães, todas essas questões. Então aqui eu super indico. E aí a Vivian falou do manual, que é o uso manual para o uso não sexista da linguagem. Super indico também vocês pesquisarem. Lá não está dizendo especificamente do TODES que a gente está falando aqui, mas ele discorre, né, ele dá dicas de como utilizar os recursos da língua portuguesa para não demarcar gênero. Então, por exemplo, ao invés de falar oi, bom dia a todos, não, olá pessoal, bom dia para vocês. Então ele vai dando artifícios da própria língua para a gente não demarcar gênero, inclusive com exemplos, inclusive de textos jurídicos e tal, é bem legal. Ele quer fazer uma pergunta. Sim. A minha questão é a seguinte, né? A gente estava falando sobre nomear ou não objetos como masculino ou feminino ou de uma terceira alternativa, né, que não denote, né? A questão que eu quero trazer é a seguinte: todo o raciocínio lógico que a gente tem é condicionado com a linguagem e o arcabouço linguístico que a gente tem, né? Então não seria uma boa ferramenta para combater o machismo, vou colocar assim, você optar por utilizar
por despersonificar objetos no uso da linguagem, né? Você tirar a ideia de que o carro, a cadeira, não sei, estou pensando aqui. O pouco conhecimento que eu tenho sobre outras línguas, né? Existem línguas que realmente têm objetos que são neutros, né? Então não seria uma boa alternativa, falando hipoteticamente da língua portuguesa, né? De começar a adotar esse tipo de estratégia de tirar a personificação do objeto através do gênero. Posso emendar a pergunta dele? Lembrando de Matoso Câmara, que é a questão da confusão do gênero gramatical com o sexo de seres vivos. Né? Um objeto não tem sexo, então quando você demarca o gênero, é só uma categoria gramatical e é uma convenção. A minha professora de português, eu adorava, ela falava a ipsene. Para você marcar o gênero da cobra, você fala a cobra macho. Aí Matoso Câmara fala, porra, tem a. Não importa se é macho ou se é fêmea, vai ser sempre a palavra feminina, que não se confunde com o sexo. Então ele fala, isso é uma bobagem. Cobra é sempre uma palavra feminina que pode se referir a um ser vivo do sexo masculino ou a um ser vivo do sexo feminino. Entendeu? Só para... Isso foi uma chá revelação para mim. Sério? E ele escreveu isso acho que em 76. Matoso Câmara é clássico. 76, eu falei, caramba, ele ensina isso na escola até hoje. Deviam ensinar melhor até, né? Não vou me alongar não, tá, Gi? Que a gente também já se estendeu, mas mudar essa perspectiva tem a ver com mudar o sistema de uma língua. E o sistema de uma língua ele é construído ao longo de uma história. Então eu diria que é muito mais difícil a gente fazer esse tipo de alteração, até porque o sistema ele aí eu vou assumir o Saussure é um linguista que foi o pai da linguística, na verdade, e ele diz que é um sistema fechado, um sistema que funciona por oposições, ele funciona de uma certa maneira. Então tem línguas que funcionam com neutro, que funcionam dessa forma. Aí você fala, quem decidiu isso? É aleatório, vem de uma história, vem de um monte de influências. Então eu acho que assim, a gente já está num debate muito quente para entender como é que se nomeiam as pessoas nas coisas, as pessoas. Então imagine só mexer em todo o sistema linguístico, mexer em cadeira e virar cadeira. Vai ser muito impactante. Fora que se a gente for olhar para a questão do gênero, os diferentes idiomas também usam diferentes formas. Então, a árvore em português é feminino, em outro idioma é masculino. Então a gente não, acho que assim, o tema ele é mais significativo olhando para as pessoas do que a gente mudar todo um sistema. Porque é algo que vai ser muito mais difícil. E de novo, para fechar mesmo, assim como a gente não pode prescrever esses usos, também a gente não pode prescrever, então agora vai ser dessa forma. Quem determina agora vai ser dessa forma somos nós. Então é com o uso e com o tempo. Alguém se lembra, eu sou do tempo de novela impactar muito a linguagem das pessoas. E eu me lembro de uma novela que chamava A Indomada, que tinha uma cidade chamada Greenfield, e as pessoas falavam palavras em inglês. E elas falavam, isso aqui é um must. E aí nessa época muita gente falava, isso aqui é um must. Gente, quem que fala isso é um must hoje em dia? Se você falar, vão saber qual a sua idade, é fato. Então, a gente às vezes fica com esse negócio, então calma, o sistema se autorregula, as coisas funcionam e pode ser que, passada essa jornada do gênero para pessoas, talvez a gente entre nessa seara do gênero para todas as outras palavras. Mas vamos enfrentar a primeira seara, que ela já está bem intensa. Bem intensa. Obrigada, Gi. Obrigada, gente. 5 minutinhos da segunda mesa, tá? O importante é